Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula, retornando ao nosso assunto de lei de Newton, né? Dando continuidade. E agora a última, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Eu me chamo Lana Larissa e vamos iniciar a aula. Bom, a toda ação sempre há uma reação oposta. Sempre oposta, uma reação igual. Recapitulando, a toda ação há sempre oposto uma reação igual, ou as ações múltiplas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Ou seja, essa lei diz que todas as forças surgem aos pares, né? Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que é a ação, recebemos desse corpo a mesma força, que é a reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto, né? Essa lei permite-nos entender que para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Com isso, temos duas observações. A primeira, o par ação-reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. A segunda, o par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação, né? E outra informação contida no enunciado, né, nesse primeiro enunciado que eu li, da terceira lei de Newton, indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém de sentidos opostos. Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, a gente vai perceber nele uma força de reação direcionada para cima. Por exemplo, se estivermos usando um patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patins e do piso. E aqui temos a fórmula da terceira lei de Newton, né? Que a gente expressa matematicamente dizendo que a força que um corpo A faz sobre um corpo B é igual em intensidade à força que o corpo B faz sobre o corpo A. No entanto, como as duas forças atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, os seus sinais são diferentes, como temos aqui, né? FAB é a força que o corpo A faz em B, menos FBA, que é a força que o corpo B faz em A. A figura, né? Essa figura que está aparecendo na tela de vocês, é uma situação na qual um corpo aplica uma força sobre outro corpo. E a gente pode perceber que as forças de ação e reação, elas atuam em corpos diferentes e em sentidos opostos. A força que o canhão faz sobre a bola é igual e oposta à força que a bola faz sobre o canhão, né? E aqui temos uma explicação, né? Que tudo isso é explicado a partir da força vetorial, que são aquelas que necessitam de uma direção e um sentido. Além do valor numérico e da unidade de medida, elas são chamadas de grandezas vetoriais. Aqui temos outro exemplo, né? A Terra nos puxa para baixo e nós puxamos a Terra para cima, com a mesma intensidade. Todavia, a aceleração que é produzida sobre nós é muito maior do que aquela que é produzida sobre a Terra, como nós podemos ver, né? E também é explicado pelas forças internas e externas, que é a situação que a gente pode imaginar, que uma pessoa é deixada no interior de um veículo estacionado, livre para ele se mover em uma rua plana. A pessoa ela pode aplicar forças contra qualquer uma das partes internas do veículo que ele não se moverá. Isso acontece porque a força feita pela pessoa sobre o veículo é igual à força que o veículo faz sobre a pessoa, né? E essa análise ela pode ser aplicada a toda matéria que se encontra em estado sólido. Por exemplo, em uma barra metálica,
As forças de atração entre os átomos cancelam-se aos pares, de modo que seu formato ele permanece sempre o mesmo. Não há motivo para que em algum momento essas forças deixem de se cancelar mutuamente. Por isso, somente forças externas são capazes de realizar alguma mudança no estado de movimento dessa barra metálica ou deformar ela, por exemplo. E aqui temos outra situação em que ocorre a questão da ação e reação. Um patinador encostado a uma parede, ele ganha impulso, isto é, ele se acelera ao empurrar uma parede com as mãos, e o resultado da reação da parede é uma força que o habilita a qualquer aceleração. Ou outro exemplo, ao empurrar um carro, a gente coloca ele em movimento, aplicando uma força sobre ele. A força de reação do carro está no sentido oposto ao da força aplicada. Os motoristas, eles usam um pequeno martelo de madeira para testar a pressão dos pneus do caminhão. Ao bater no pneu, exerce uma força sobre este. A força de reação do pneu faz o martelo inverter o sentido de movimento. O motorista sente o retorno e sabe quando o pneu está bom. Ou até mesmo ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta um movimento de recuo e a gente pode também estar experimentando chutar uma bola leve e uma pesada para a gente comparar a reação da bola sobre o pé, né? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a terceira lei de Newton, né? Que a gente vai ver essa lei mais à frente, de forma mais aprofundada. E eu não vou passar a lista de exercício hoje, vai ficar para a próxima aula. Obrigada e tenham boa tarde.